Professor Otávio, ele é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará, lecionando no curso de graduação e no programa de pós-graduação em Geografia. Ele é vice-coordenador do programa de pós-graduação em Geografia, o PROPGEL, da UES. É coordenador do Laboratório de Estudo em Geografia Cultural, LEGEC. Desenvolve pesquisas na área de Geografia Cultural, especificamente voltado para as temáticas da religião, paisagem, lugar e patrimônio cultural. Atualmente, ele está realizando estudo de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos, assim, a honra de tê-lo entre nós. E agora ele vai falar também sobre o seu trabalho, que é maravilhoso. Bom, boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação estar aqui no 11º Simpósio Internacional sobre Espaço e Cultura, agradecendo o convite os organizadores, professor André, professora Mariana, e também dizer que é com muito prazer que divido esta mesa com prezados colegas, né? Professor Arilson, participei da sua banca de doutorado aqui na UERJ, né? Agora como professor lá no Maranhão, meu conterrâneo, né? Lá do Ceará de Camusim, a professora Zeni Rosendal, que acho que dispensa comentários, são 22 anos de amizade, quando chegou lá no Ceará com essa história de geografia da religião, né? São 22 anos, Zeni, que a gente tem essa parceria. Né? Não, é porque ela começou nova, eu comecei velho. Né? E a professora Áurea, minha grande amiga também, que a gente tem parcerias aqui nas nossas... levando a geografia cultural para a geografia da religião nos simpósios do Simpurb, né? Estamos sempre mantendo o nosso GT lá no Simpurb. Ano que vem, em Vitória, estamos lá novamente. Bom, o meu trabalho sobre procissão e geografia, é o que é o tema da mesa, não vai ser aquela procissão tradicional que talvez alguém espere acontecer aqui, que também é uma forma simbólica espacial. A minha apresentação, ela vai compreender como determinadas práticas rituais atreladas às formas simbólicas espaciais promovem pequenos movimentos ou pequenos itinerários que sugerem mobilidades. Isso é o que eu vou chamar de circunambulação em lugares sagrados, que é a minha apresentação neste momento. E essas mobilidades, elas vão se tipificar para esse movimento de circunambulação em vários lugares sagrados. Movimentos estes que apresentam performances associadas à dimensão do corpo, representado pelo movimento cíclico, determinando assim práticas ritualísticas. Então, o próximo aí. O vocábulo circunambulação, geralmente, ele não se encontra na maioria dos dicionários. Está relacionado a determinados espaços sagrados ou práticas ritualísticas, desenvolvidas por aqueles que frequentam lugares de culto de adoração. Então, o termo círculo significa em volta de, em redor de. E ambulação, um termo de origem latina, que apresenta o sentido de passear, deslocar. Portanto, caminhar pelos espaços sagrados adquire uma postura associada à dimensão do sagrado, no qual os itinerários simbólicos indicam a conduta quase sempre circular. Caminhar pelo templo ou em torno de uma forma simbólica sagrada indica posturas que se conformam a ritos que são adotados em determinados lugares sagrados. Algumas práticas rituais podem ser entendidas como circunambulação. Assim, podemos falar do povo hebreu, que ao dar voltas no tabernáculo, né, lá citado na Bíblia, né, no Salmos 26, versículo 6, realizava um ritual circunambulatório, ou quando os adeptos do islamismo, ao darem voltas em torno da Caaba, em Meca, também expressam o movimento simbólico. Os budistas, ao fazerem o movimento circular em torno de uma estupa, que é um movimento construído em forma de uma torre, geralmente cônico, depois eu vou explicar melhor esse movimento. Ou por que não falar dos romeiros lá de Juazeiro do Norte, que ao fazer o passeio pelo Largo do Socorro, realizando uma confusa mobilidade
porém eivada de um simbolismos ou de crenças a uma experiência mítica. Então, esse movimento circunambulatório, ele nos remete ainda ao flanar, que indica um desprendimento do movimento cotidiano em determinados momentos. E o ato de flanar se compõe ao ritmo cartesiano da vida. Então, esse flanar seria mais um ato involuntário pelo simples exercício do prazer de exercer a dimensão da sacralidade em torno de uma forma simbólica. Fazer esse movimento de circunambulação em seu sentido amplo, nos lugares sagrados, é revelar aquele momento do fiel que se revela para o sagrado. E o sagrado se amplia do ato do movimento, fazendo renovar seu corpo e renovando também uma postura lúdica, que através do ato repetitivo irá demonstrar uma lógica representacional do espaço. E aqui voltamos para a nossa compreensão, para a dimensão sensível do corpo, ressaltando-se a tradição cartesiana, algo que nos conduz a desprender-nos do objeto e ao tomar, portanto, uma atitude reflexiva, que purifica simultaneamente a noção comum de corpo e de alma. E na dimensão ritualística da circunambulação, em alguns lugares sagrados, a atitude fenomenológica do corpo nos sugere a dimensão do vivido, a percepção e o movimento, que são atitudes complementares nas quais a experiência do corpo diante do sagrado carrega consigo todo um conhecimento sensível e que se expressa de gestos das relações de pertencimento e palavras que articulam a trama do sagrado. Então, algumas singularidades dos lugares sagrados se manifestam a partir das formas simbólicas espaciais que irei apresentar em seguida, nos quais retratam uma estreita relação e que são mediadas por símbolos, podendo ser uma realidade material e unindo-se a uma ideia, a um valor ou a um sentimento. Então, nós temos a nossa primeira movimento circunambulatório em torno de uma forma do sagrado, que seria a circunambulação em torno da Caaba, na cidade de Meca. Uma das peregrinações mais conhecidas do mundo, ela é realizada por fiéis muçulmanos na cidade de Meca, conhecida por Hajj, o Hajj. Essa é a denominação dada a uma peregrinação àquela cidade sagrada, que é considerada como o último dos 5 pilares sagrados da religião islâmica. E sua visita, baseada em preceitos religiosos do Alcorão, deve ser obrigatória pelo menos uma vez por ano, uma vez na vida, melhor dizendo, para todo muçulmano adulto, desde que dispõe de condições financeiras e em pleno estado de saúde. O Hajj, que é a maior peregrinação que ocorre na cidade de Meca, sendo realizada todos os anos, ao menos uma vez por ano, milhares de muçulmanos vão à cidade de Meca para de diferentes partes do mundo fazer essa visita com o objetivo de realizar a peregrinação. E no contexto ritualístico, o movimento de circunambulação ali ocorrido representa esses cíclicos movimentos que os peregrinos fazem em torno da Caaba, que representa um ato simbólico de adoração, ou seja, o ritual básico do Hajj no Islã. E essa repetição cíclica deste ritual evoca a dimensão do sagrado e que, segundo o Peter Berg, esse sagrado é aprendido como algo que salta fora das rotinas normais do seu cotidiano, do dia a dia, como algo extraordinário e potencialmente perigoso, embora seus perigos possam ser domesticados e sua força aproveitada para as necessidades cotidianas. Portanto, as voltas que o peregrino realiza em torno da Caaba sugerem um ato simbólico de adoração, penitenciando e ao mesmo tempo demonstrando um sentido para a sua vida. O peregrino circunda a Caaba como se fosse um corpo celestial, orbitando um corpo maior. A circulação em torno dessa pedra sagrada é para ser realizada no sentido contrário ao movimento do relógio, mostrando dessa forma que há um fator combinado entre o peregrino expressando sua fé suprema e uma prática ritualística, que representa uma cosmologia envolvendo vários elementos, entre os quais a performance que seus participantes experimentam intensamente durante o movimento de circunambulação. Outro movimento circunambulatório em torno de lugares sagrados vai ser a estupa.
A estupa, também conhecida por shorten ou pagode, conforme o dicionário do Aurélio. E aí, quem tiver mais interesse em saber, tem um texto do professor Frank Uzaski, na revista Espaço e Cultura. Ele até apresentou aqui em um dos eventos do NEPEC um trabalho sobre isso, e está hoje publicado na revista Espaço e Cultura, sobre estupas. Então, esse movimento, a estupa é um monumento construído para reverenciar os restos mortais de uma pessoa importante da religião budista e apresenta a forma de uma torre circundada por uma abóbada, e são geralmente construídos em lugares com certos movimentos de pessoas, tais como os cruzamentos, com o intuito de causar impacto onde foi construída. E a construção de uma estupa apresenta duas divisões: uma parte inferior e a própria estupa que está organizada. Essa parte interior, que vai até o princípio do domo, é, na verdade, o trono sobre o qual a estupa está apoiada. A estupa inicia verdadeiramente a partir da coroa de folhas de lótus, justamente através de 4 degraus, seguida, portanto, de elementos superiores que fazem toda a sua construção. E, de acordo com o professor Uzaski, é incentivada pela crença, essa peregrinação para uma estupa, no qual ocorre a circunambulação, irá produzir meios espirituais pelos quais tranquilizam o coração, causam alegria e elevam a consciência do praticante. Então, o movimento circunambulatório diante das estupas budistas ocorre a partir da tradição na qual Buda o fez em volta da árvore Bodhi Gaya. Enquanto prática ritual, muito comum a circunambulação diante das estupas, também conhecidas como Kora, constitui um andar em sentido horário ao redor das estupas, sempre recitando mantras. Os peregrinos contornam as estupas sempre nesse sentido, considerando a crença budista como um movimento de despertar da inconsciência para a consciência. E a prática desse ritual nos remete à dimensão simbólica aqui representada por um itinerário que muitos participantes em um ritual podem disputar e debater o significado e propriedade desse comportamento ritual. Usando palavras de grande efeito, ao fazer isso, eles podem demonstrar a saliência, sucesso e eficácia do que eles têm a dizer através da prática performática e as questões de orientação espacial. Portanto, podemos perceber que a prática ritual se estabelece numa consonância socioespacial, pelo qual o sujeito se insere em um conjunto de práticas sagradas. Se tratando da circunambulação budista, em torno de uma estupa, podemos verificar que as tradições, os costumes e as normas são realizadas em determinadas cerimônias, dos quais o adepto do budismo direciona aquele lugar sagrado, considerando um objeto de contemplação, em que monumento passa a cumprir uma função devocional em prol do acúmulo de um karma salvificamente auspicioso, realizado mediante a visita e a circunambulação. E, finalmente, apresento a circunambulação na cidade de Juazeiro do Norte. Como identificar essas práticas circunambulatórias? Próximo aí. A cidade de Juazeiro, conhecida como a Meca do Cariri, apresenta a devoção do homem nordestino. A formação do espaço sagrado em Juazeiro, que teve início a partir dos romeiros, atraídos pela mística de um sacerdote chamado Cícero Romão Batista, que chegou ao vilarejo em 1872. E o espaço sagrado de Juazeiro do Norte nos apresenta um conjunto de significados simbólicos que se individualizam. E um dos elementos geossimbólicos mais significativos na cidade de Juazeiro é a estátua do Padre Cícero, localizada em uma área periférica da cidade, denominada Colina do Horto, e foi construída em 1969, considerada um dos maiores do Brasil e uma das maiores estátuas religiosas no território brasileiro. Trata-se de uma imagem iconográfica bastante forte, pois dos vários pontos do Vale do Cariri, essa imagem pode ser vista, E também, ao lado da estátua, vamos ter outros espaços sagrados que compõem esse roteiro devocional, que é a Igreja de Nossa Senhora das Dores, o Largo do Socorro, local onde está o túmulo do Padre Cícero, a Casa dos Milagres e a Igreja dos Franciscanos, entre outros. Localizado no mais antigo cemitério da cidade, o túmulo onde está sepultado o Padre Cícero é um dos locais mais visitados. Portanto,
um local que se estabelece dentro do circuito do roteiro devocional em Juazeiro. Nessa perspectiva, podemos entender que Juazeiro é um espaço cosmicizado, marcado por um forte catolicismo popular, que milhares de romeiros se deslocam para Juazeiro do Norte para pagar suas promessas e estabelecer um conjunto de práticas rituais, que envolvem a presença de cultos religiosos e a visitação de lugares por eles considerados sagrados. A intensa movimentação do espaço urbano em Juazeiro configura, portanto, um movimento ambíguo, marcado pela ordem e desordem que se configura uma prática ritual. Desde o roteiro devocional, cuja ação é refletida na ação do corpo, que se projeta na cidade sagrada, até movimentos singulares que configuram a prática de circunambulação, que pode ser exemplificada pelo movimento giratório em torno da estátua do Padre Cícero, localizado lá na Serra do Horto. Então, o simples movimento não ordenado, como a circunambulação em Meca, ou a circunambulação nas estupas, representada lá no budismo, mas em uma cidade sagrada do Juazeiro do Norte, o movimento irregular pelo Largo do Socorro, pela Igreja dos Franciscanos e em torno da estátua do Padre Cícero, representa, portanto, essa perspectiva de uma circunambulação. Dessa maneira, que mesmo não tipificando o movimento referenciado como circunambulação, podemos verificar que o ato de flanar pela cidade confere ao devoto, ao romeiro, ao peregrino, uma complexa intertextualidade pela qual o corpo adquire novos significados. E aí, a partir dessa relação das formas simbólicas espaciais ali presentes. E o roteiro devocional, constituído, portanto, uma volatilidade pela qual o urbano está impregnada de informações e que, ao observar um trabalho do Marcos Araújo, que foi orientando do Caio lá no mestrado em Recife, né? Ele vai observar muito esse movimento do sagrado lá no Largo do Socorro, em Juazeiro, que ele apresenta que esse movimento constitui uma volatilidade na sua estrutura concreta ou mesmo abstrata. Portanto, podemos perceber que essa relação do corpo com o espaço, representada através de movimentos voláteis, é uma evidência que se manifesta nas reivindicações subjetivas do ser ou estar na cidade, conferido assim um espaço de pertencimento. O ato de girar em torno da estátua do Padre Cícero, por exemplo, anuncia uma articulação espacial, essencial entre o corpo e uma forma simbólica espacial. O romeiro se identifica pelo movimento ou uma corpografia que consiste em uma performance do sagrado. Entanto, o movimento circunambulatório em uma cidade santuária como Juazeiro do Norte apresenta um conjunto de relações nas quais são mediatizadas pelos símbolos e constitui, portanto, uma realidade material que une a uma ideia, um valor, a um sentimento. Obrigado.